Então, eu quero chamar aqui, primeiro, a doutora Lívia Pinelli. A doutora Lívia é graduada em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa. Ela é mestre em Nutrição Humana pela Universidade de Brasília e doutora em Ciência da Saúde pela Universidade de Brasília. Atualmente, ela é docente da Universidade de Brasília. Doutora Lívia, agradeço aí a sua disposição. Para você. Olá. Olá, me escutam? Deu uma queda aí. Boa noite a todos. Então, vou dar sequência à fala da Elaine. Eu sou engenheira de alimentos, estou tendo aqui o prazer de estar compartilhando a live com a minha professora de análise sensorial, que é a professora Valéria Menin. Vou falar um pouco sobre a minha linha de pesquisa aqui. Claro que eu tenho que falar como começou a minha história de amor com a análise sensorial, né? Ela começou antes da graduação, quando eu era estudante no colégio universitário da UFV, que fica bem pertinho do Departamento de Tecnologia de Alimentos, e nos intervalos a gente corria lá no laboratório de análise sensorial para fazer análise sensorial de amostras de iogurte, doce de leite, lá da UFV, e foi quando eu achei, assim, pela primeira vez, tive uma experiência muito interessante, né, com amostras codificadas. Meu Deus, o que será que a gente está provando aqui, né? Então, foi minha primeira experiência como avaliador, né, sensorial. Depois eu entrei na graduação e, embora não tenha feito nenhum tipo de pesquisa diretamente com análise sensorial, eu acompanhava muitos colegas que faziam esse tipo de pesquisa e sempre tive um interesse, né, na área, mas eu sempre trabalhei mais com análises químicas na iniciação científica, né, e com desenvolvimento de novos produtos, onde a gente acabava utilizando ali que fosse a escala hedônica, né. Depois eu vim para Brasília, e no meu mestrado e no doutorado que eu fiz sob orientação do Dr. Celso Moretti, da Embrapa, lá na Embrapa Hortaliças, comecei a trabalhar com processamento mínimo, né, com tecnologias, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu trabalhei com processamento e desenvolvimento de produtos e avaliação de qualidade de produtos. E uma coisa que eu observava, assim, principalmente nos trabalhos de pós-colheita, é que as escalas que eram utilizadas nos trabalhos que eu li, elas não eram, assim, as escalas clássicas da análise sensorial, era uma avaliação feita, às vezes, por grupos de 4, 5 pessoas ou 3 indivíduos. Eu falei, nossa, mas como eu aprendi na análise sensorial na graduação, a coisa é um pouco diferente, né? E aí comecei a aplicar os meus conhecimentos da graduação, e como aqui a gente não tinha uma área muito desenvolvida em análise sensorial, acabei, por acidente, virando uma referência, né? Como eu sempre trabalhei em laboratório de química e na parte de avaliação de qualidade, é inevitável que eu não trabalhasse com a parte instrumental sensorial. Então, essa parte de correlação eu fui obrigada sempre a correr atrás, né? E estudar um pouco. Na UNB, a linha de pesquisa ela começou a partir do momento que eu fui demandada a dar suporte à especialização em qualidade de alimentos, né, vinculada à área de alimentos do Departamento de Nutrição da Universidade de Brasília. E comecei, então, a dar aulas de análise sensorial mesmo. Foi onde eu tive que, antes de mais nada, correr atrás. Fiz curso com a doutora Rosires, em 2005, lá na Embrapa Agroindústria de Alimentos. Fiz cursos no CBCTA, e foi onde eu comecei a tentar acompanhar o desenvolvimento da área para dar uma resposta para o pessoal aqui da Universidade de Brasília, né? Principalmente no suporte à técnica dietética, que aqui é muito focado em produtos do Cerrado, mas também em produtos para restrições alimentares, né? Doença celíaca e outras questões. Depois a Embrapa, outras unidades da Embrapa começaram a me convidar para trabalhar com análise sensorial na parte de avaliação dos bancos ativos de germoplasmas, né? Então, a rede Pacitec, que é uma rede de passifloras silvestres, me demandou o trabalho em análise sensorial. Depois a Embrapa milho e sorgo com o banco ativo de germoplasma, né? Então, nós desenvolvemos alguns trabalhos com diferentes genótipos de sorgo. E também por estar aqui, né, no coração
do governo federal, alguns trabalhos, tanto no FNDE, né, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, quanto no Ministério da Saúde, acabaram também me envolvendo em questões de análise sensorial, como, por exemplo, a questão do Manual de Aceitabilidade da Alimentação Escolar e as questões relacionadas aos acordos com a indústria de alimentos, né, de redução de açúcar, sódio e ácido graxo trans em alimentos. Especificamente em relação à redução de açúcar, a gente chegou até a ter uma linhazinha de pesquisa e publicar alguma coisa, né? Com relação aos estudos que a gente tem de análise sensorial hoje, né, principalmente a gente está trabalhando com passifloras e com café, com os bancos de germoplasmas da Embrapa, e isso é um grande desafio, principalmente na parte descritiva, porque você tem uma dificuldade, primeiro, de ter disponibilidade de material, quando você vai fazer uma análise descritiva, né, e você tem uma dificuldade de padronização, você tem, às vezes, perdas no campo, aí diminui a disponibilidade de material, você tem que esperar uma outra safra que vem com uma outra característica, e isso foi, assim, bem no início, um desafio muito grande para a gente, porque a gente tinha uma dificuldade de treinar equipes, né? E a partir daí, dessa lacuna, eu me vi obrigada cada vez mais a buscar e testar os métodos descritivos rápidos, né, que os meus professores, né, e os outros pesquisadores aí de renome têm desenvolvido, né, e eu tenho tentado adotar como uma solução para esse contexto que eu trabalho, né, que são os bancos de germoplasmas e o produto bastante restrito, porque depende de um campo experimental, né. Então, a partir daí, a minha parte descritiva, ela tem muito esse enfoque de métodos descritivos rápidos por causa disso. Com relação aos métodos afetivos, né, e de ciência, estudos de consumidor, a gente tem duas características aqui na UNB que são um pouco problemáticas e por outro lado, são coisas boas, que é o fato de o nosso laboratório, o nosso departamento ficar dentro da Faculdade de Ciências da Saúde. Então, assim, quando a gente faz um teste de aceitação, a gente tem um público muito voltado para a saúde, e a gente costuma ter resultados, assim, por exemplo, de uma aceitação meio anormal, vamos dizer assim, se a gente comparar com a população em geral, de alimentos com teores reduzidos de sódio, de açúcar. Então, isso obrigou a gente a buscar locais centrais, né? Então, na parte de estudos de consumidor, a gente tem buscado mais ir para locais centrais, para evitar um pouco, para diversificar, para ser um pouco mais representativo, né, em relação aos resultados que a gente obtém, né. E, por outro lado, é interessante estar em Brasília, porque Brasília tem uma população muito variada, né, aqui a gente tem gente de todos os lugares, né, então, quando a gente vai para o local central, a gente encontra gente de todas as regiões do Brasil. E eu ainda não tive assim, a oportunidade de explorar mais essa questão, né, da diversidade, mas eu tenho plena consciência da vantagem que isso pode representar para estudos sensoriais, né? Como eu estou no departamento de nutrição, né, e não sou uma professora exclusivamente de análise sensorial, eu acabo tendo a minha linha de pesquisa muito dividida em análises químicas, né, em identificação de compostos bioativos no cerrado e também com essa parte de sensorial. Por isso, boa parte das nossas publicações aqui do nosso grupo de pesquisa, elas estão mais com enfoque de ciência dos alimentos, né, do que de ciência sensorial. A nossa análise sensorial aqui, ela está sendo mais uma análise aplicada do que o estudo da análise sensorial em si, como a gente vê, né, nos outros trabalhos de outros grupos de pesquisa. Então, em resumo, é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui em Brasília, né, representando aí o Centro-Oeste. Queria agradecer vocês aí por estar compondo um grupo com pessoas tão importantes da área. Muito legal a tua experiência, Lívia. Muito obrigada por estar compartilhando aqui com a gente e ter aceito o nosso convite para fazer parte desse projeto.